Olá pessoal, continuando nossa segunda aula aqui, nós terminamos a última, né? Nós criamos aqui esse banco de dados, a aula SQL1, e nós vamos criar agora então uma base, uma tabela, tá? Então, para você fazer comentário aqui no SQL, você faz traço, traço, tá bom? Ou sinal menos, menos, como você quiser. E então ele entende isso aqui como um comentário, certo? Então ele não vai ler, isso aqui é linguagem para ser humano. Não vai ser lido pelo SGBD. Então vamos colocar assim, olha. Vamos criar uma tabela chamada cliente, certo? Então eu havia falado para vocês que os comandos SQL eles são é uma linguagem de alto nível, né? Muito parecido com a linguagem natural. Então, eu vou colocar em maiúsculo, você não precisa. Eu vou colocar os comandos das palavras reservadas, quer dizer, as palavras que são reservadas para o código de você criar as tabelas, você fazer pesquisa, etc. Eu vou colocá-las em maiúsculo em algumas aulas, tá? Principalmente as primeiras, só para você saber e diferenciar. Então, create, observe que ele fica roxo, então ele já identifica como uma palavra reservada. Então, create table. E aí você coloca aqui o nome da tabela, certo? Pode colocar tudo minúsculo mesmo. Veja que ele já abre automaticamente aqui um parênteses, certo? Eu vou dar aqui um Enter. Só para você ter uma noção, olha, ele já fica ajustado. E se você dá um Enter aqui, ele fica dentado. Bom, vamos lá então. Eu vou colocar aqui, olha, um ID cliente. E eu vou colocar o tipo dele. Vou colocar varchar, se for no valor numérico, né? Mas eu vou deixar varchar por enquanto. Vamos colocar 5. Depois, nome, varchar 40. Depois, no final, olha, observa que nós estamos colocando aqui, no final nós terminamos com ponto e vírgula, certo? E aqui entre os campos nós vamos colocando a vírgula. E depois desse, então nós vamos criar aqui nome, cidade, varchar 40 e estado char 2. Ok, esse aqui, olha, é o último, então não precisa. Todo esse comando teu aqui, olha, ele poderia estar numa linha só. O que é que determina o fim de um conjunto de código? É o ponto e vírgula. Então, tudo que estiver aqui, olha, no meio, ele não vai considerar, mesmo que você pulou de linha, né? Você criou uma nova linha, você não precisa não precisa considerar como um novo comando. Então eu vou escrever aqui só para você ter uma ideia. Eu poderia deixar todo esse comando assim, olha. Você escreve tudo. Deixar aqui. E olha só, eu poderia deixar ele desse jeito, certo? Por que nós deixamos ele um pouco diferente assim? Principalmente na hora de você entregar o exercício, para você também, você consegue identificar que esse é um comando para criar uma tabela, você consegue identificar qual que é o nome da tabela, e você consegue ver que tudo que está aqui dentro são as variáveis, certo? Você entenda esses campos aqui, eles vão ser os seus campos, as suas colunas na tabela. Então, eles são identificados por meio do tipo, né? Então, varchar quer dizer que ele vai variar, varchar, né? Ele varia de 0 até 5. Então, a vantagem do varchar é que ele quando você, na sua base de dados, você preenche um determinado valor, ele armazena esse valor e o resto, se sobrar, vamos supor que o nome chame Maria. Ele vai reservar assim os 5 caracteres, mas o resto ele vai devolver para o sistema. Então você consegue assim ganhar um pouco mais de memória, mas nós vamos ver isso também. O char não, ele já é fixo. Então o valor que você coloca aqui dentro é o valor que vai ser, mesmo que você colocasse mais ou menos letras, ele vai, é o tanto
de valor que ele vai reservar para essa tabela dentro do sistema do SGBD, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, isso aqui, hoje em dia, eu nem sei como que está mais, não posso dizer assim com certeza, mas porque assim, o poder de processamento dos servidores, das máquinas aumentaram muito, né? Mas há uns bons anos atrás, o Varchar ele era considerado um pouquinho mais lento o acesso e o char mais rápido. Então eles recomendavam que, assim, que na medida do possível você usasse o char. Como que eu vou executar isso? Eu seleciono todas as linhas, eu poderia até selecionar o comentário, não é? Porque o comentário ele não é lido pela máquina. Coloco aqui, create table, cliente, e aí, olha, nós vamos aqui, nesse comando, ó, execute, ou F5, tá? Você pode apertar também F5 e executa. Se der tudo certo, ele vai dar aqui, ó, carry returned successfully, né? Quer dizer que ele deu sucesso. Você vai procurar sempre essa palavra aqui, olha. Se você encontrar sucesso, feito com sucesso, então quer dizer que o seu comando deu certo. Senão ele vai mostrar para você qual que foi o erro, tá? A gente vai ver isso aqui nas próximas aulas, beleza? Então quer dizer que o nosso comando ele executou certo. Então, a respeito que eu estava falando que o código é muito próximo da linguagem humana, é claro que não é do português, mas do inglês. Mas ele está falando aqui, a gente poderia talvez traduzir, né? Olha, criar tabela cliente com os seguintes campos. E aqui estamos campos aqui dentro que ele vai identificar. Bacana, né? Então é uma linguagem muito próxima, não tem assim, olha, create table, né? Create é criar, table é tabela. E onde que ela fica? Ela fica aqui em schemas tables. Deixa eu ver. Opa, aqui acho que ele não atualizou. Ó, lembra que eu falei para vocês? Então vamos aqui no banco de dados. Olha, aqui também dá para fazer. Eu poderia fazer atualizar aqui, também poderia fazer refresh em todos eles eu posso. Vamos fazer aqui. Vamos ver se aparece aqui. Opa, aqui está, olha, cliente e as colunas. Ele já mostra aqui para mim, certo? Se eu executar agora um comando de busca, né? A gente vai ver isso aqui depois, olha, misturando aqui com o Java. Vamos realizar uma busca pela tabela. Uma busca pelo conteúdo da tabela. Para a gente buscar, é assim, select asterisco from client. O que é o asterisco? Quer dizer que ele substitui todos os campos, a gente vai ver isso aqui em outro momento, tá bom? Olha lá, ele retornou para nós. Ah, professor, mas não tem nada. Não, não tem mesmo, porque você acabou de criar a estrutura da tabela, você não criou o conteúdo dela, você não inseriu um conteúdo, tá bom? Então, ID cliente, nome, ele já mostra para você o tipo, a quantidade de elementos que você pode colocar nessa tabela. Certo? Muito bem. Então, na próxima aula, você vai ter uma atividade, você vai ter um PDF que você vai acessar e vai fazer para mim algumas tabelas e você vai enviar depois para coletar. Você vai poder pegar esse código e passar ele para mim, tá bom? Vai copiar ele em uma... isso aqui mesmo, você pode salvar. Você pode escolher um lugar para você salvar, certo? E aí ele vai salvar com a extensão .sql. É como se fosse um script, tá bom? Mas ele é um arquivo de texto. Você consegue abrir ele em qualquer lugar. Ou se você quiser copiar e colocar no Word, ou se você quiser também fazer um print de tela desse código aqui, porque ele vem colorido, né? Você também pode fazer, beleza? A gente conversa daqui a pouco. Até mais.